Bom, o tema da minha palestra aqui hoje para vocês, né, eu quero dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês, será sobre rosácea, sinais, sintomas e tratamentos em cabine estética. Antes da gente ir para o que realmente interessa, eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu me chamo Luma de Oliveira, eu sou esteticista e cosmetóloga, expert em cosmetologia personalizada, especialista em desenvolvimento cosmético, especialista em cosmetologia injetável. Eu tenho mais de 30 formações em tecnologias estéticas e atualmente a minha ênfase em consultório é estética facial. Eu atuo com peelings, com microagulhamento, com mesoterapia, com limpeza de pele, com reconstrução de barreira. E eu sou autora do e-book Personalité. Agora a gente vai para o que realmente interessa, né? Que é o tema da nossa palestra. Vamos falar sobre rosácea. Eu sempre gosto de trazer nas palestras a origem da palavra. E a origem da palavra rosácea, né, ela vem do latim, que significa semelhante às rosas. E aí já me entrega um dos sinais e sintomas da rosácea, né? Que é aquela vermelhidãozinha aparente. Acne rosácea. Erroneamente foi chamado por muito tempo a rosácea de acne rosácea. Por quê? Porque em alguns subtipos de rosácea, a gente tem umas lesões acneiformes, que são as pápulas e pústulas inflamatórias, tal qual a gente vê na acne. Mas é importante a gente diferenciar o que é acne e o que é rosácea. A acne é uma doença da glândula sebácea e ali no pentágono dela a gente tem a bactéria da acne. Já a rosácea é uma doença inflamatória que a gente tem ali uma hiperatividade dos vasos sanguíneos. E lá na rosácea a gente tem ali atuando o ácaro demodex. Então, rosácea é um, acne é outro. Tanto a fisiopatologia de ambas as doenças são diferentes, quanto os agentes ali causadores, né? No caso da acne, é a bactéria. No caso da rosácea, é o ácaro. Então, não é bom a gente fazer essa confusão. Um indivíduo pode ter acne e rosácea ao mesmo tempo? Sim, ele pode ter os dois. E o que é a rosácea? A rosácea é uma doença crônica, inflamatória e multifatorial da pele, caracterizada por vermelhidão transitória, ou seja, aquela vermelhidão que vai e volta, persistente, telangiectasias e ou pápulas e pústulas inflamatórias. Na rosácea, a gente também vai ter esse padrãozinho aqui que vocês estão vendo, dessa mulher, né, da imagem. A gente vai ter ali uma vermelhidão centrofacial, ou seja, uma vermelhidão nas bochechas, nariz, testa e queixo. E o que é uma doença multifatorial? A rosácea, ela tem ali múltiplos fatores envolvidos ali na sua patogênese. E aí eu trouxe alguns desses fatores. A genética, né, que ali a gente tem uma carga genéticazinha na rosácea. A gente tem uma alteração na microbiota, tanto na microbiota cutânea, que a gente tem ali, né, um número de 5 a 7 vezes maior de ácaro demodex do que na pele saudável. Então, a pele com rosácea, ela tem mais esse tipo de ácaro do que na pele saudável. E a gente também tem uma alteração no intestino. E essa alteração no intestino, a gente tem ali o SIBO, né, que é o supercrescimento bacteriano, que acontece no intestino delgado. E pacientes que têm SIBO têm 20% mais chances de ter rosácea do que um paciente que não tem SIBO. E a gente também tem a infecção causada pela bactéria H. pylori. Indivíduos, né, que têm H. pylori, ali eles vão ter muitas vezes a rosácea e até bem exacerbada. Por quê? Porque a H. pylori, ela causa vasodilatação, ela causa a formação de novos vasos sanguíneos e também causa o rubor, né? Então, ali a gente já consegue ver tudo isso na rosácea. Uma coisa bem interessante falando de intestino-pele, né? Eixo intestino-pele. Eixo intestino-pele. A gente pode falar ainda mais sobre o SIBO, né? Uma rosácea ali que você já tentou de tudo para controlar ela. Já removeu gatilhos, já empregou novas tecnologias, já está usando todos os cosméticos de skincare, tudo bonitinho, mas essa rosácea continua muito atacada. É hora de você encaminhar seu paciente, né, para outro profissional, para ele avaliar se esse paciente tem esse supercrescimento bacteriano. O que pode indicar isso para a gente? Essa rosácea sempre atacada, que não melhora, mesmo quando a gente está atuando ali de forma
correta para essa melhora da rosácea. É uma rosácea que está sempre atacadinha. É um paciente que reclama de dor, de desconforto, de distensão abdominal, de estufamento, de constipação e às vezes também diarreia. Então, se esse paciente tem todas essas queixas, a gente não consegue em consultório, com cosmetologia, com tratamentos em cabine, com peeling, reverter esse quadro, melhorar esse quadro de rosácea, é hora da gente encaminhar esse nosso paciente para outro profissional para ver se tem SIBO. Sensibilidade aumentada. A pele com rosácea ela é muito mais sensível do que uma pele que não tem rosácea. E a barreira cutânea comprometida. Vocês já tiveram hoje uma aula onde a doutora Amanda explicou muito bem sobre barreira. E a barreira, só para recapitular, é o nosso escudo, né? Ela mantém as coisas boas dentro da nossa pele e as coisas ruins fora. Dentro a gente fica ali com a umidade, com a água e fora patógenos, detergentes, coisas que podem inflamar, irritar a nossa pele e exacerbar a rosácea. A epidemiologia. Eu trouxe aqui uma pessoa de pele preta porque muita gente pensa que rosácea só tem pessoas brancas. E não, gente. Estima-se que 5% da população mundial sofra com a rosácea. Ela é diagnosticada com maior prevalência em mulheres de pele clara, entre os 30 e 60 anos, e uma menor taxa de diagnóstico em pessoas de pele negra. Por quê? Porque a vermelhidão característica da doença muitas vezes não é identificada, não é vista. Então, a gente vai ter que se ligar a outros sinais e sintomas para avaliar se aquele nosso paciente tem rosácea ou não tem. Então, ali na pele negra, a rosácea é mais subdiagnosticada. No Brasil, a gente tem uma alta taxa de diagnósticos na região sul do país. Mas a rosácea pode estar em qualquer região do país, sabe? Ela comete pessoas da região nordeste, região norte, mas no sul a gente tem uma alta concentração de indivíduos com rosácea. Por quê? Lembrando ali da patogênese da rosácea, tem ali a carga genética, uma carga hereditária. E na região sul do país, mais precisamente no Rio Grande do Sul, foi uma região que recebeu muitos imigrantes italianos. E aquela região ali da Itália é uma região com alta taxa de rosácea. Então, no Brasil, o lugar onde mais tem rosácea é no Rio Grande do Sul. E para ser ainda mais específico, é em Porto Alegre. Já no mundo, o lugar que mais tem rosácea é os Estados Unidos. Sinais e sintomas. Essa é a parte, né, que a gente vai avaliar se nosso paciente tem rosácea ou não tem. Então, a gente vai se ligar em sinais e sintomas. O flushing facial, né, com a vermelhidão súbita da face, às vezes em frente a um gatilho ali externo. Um paciente estava no ambiente com ar-condicionado e saiu no calorão. E a pele dele, né, deu ali um rebote de vermelhidão, muita vermelhidão. O flush a gente não quer causar em procedimentos estéticos. Por quê? Porque isso pode durar minutos, como pode durar horas, como pode durar dias. E acaba impactando na saúde mental do nosso paciente. Então, é muito bom avaliar o que eu vou usar na rosácea, o que eu não vou usar, para não causar esse flushing facial. Os vasos sanguíneos visíveis, aqui vocês conseguem ver na imagem, que tem uns vasinhos. Uma vermelhidão facial, sensação de calor e queimação. Então, o teu paciente com rosácea pode reclamar de ter aquela sensação de estar queimando a pele, calorão, inchaço, né, o edema, a sensibilidade aumentada, como eu já falei anteriormente, um engrossamento da pele. A gente já vê isso mais na rosácea quando ela afeta os homens. Porque a rosácea da mulher é aquele padrão centrofacial que eu expliquei para vocês. Bochecha, nariz, queixinho, testa. Já no homem, ela é mais no nariz, porque ali a gente tem mais glândulas sebáceas. Então, a gente tem ali um espessamento daquele nariz. A rosácea no homem, ela geralmente tem a rinofima, que é aquele espessamento do nariz. E a gente também tem aqueles poros bem evidentes, tem uma pele oleosa também ali. Na rosácea, a gente também tem uma irritação ocular e a fotossensibilidade, né? Que é a sensibilidade ao sol. O paciente com rosácea às vezes diz assim, nossa, quando eu pego muito sol, eu pego uma luz do ring light, meu olho fica seco, fica lacrimejando. Então, o paciente com rosácea muitas vezes tem queixas oculares. Agora a gente vai entrar nos subtipos da rosácea. Antes de entrar no subtipo da rosácea, eu gostaria de enfatizar, né, que a rosácea é uma doença de pele e não é um tipo de pele. Porque muitas vezes as pessoas botam assim, não, fulano tem rosácea. Mas qual é o tipo da pele dessa pessoa?
Porque a rosácea, ela pode acometer todos os tipos de pele. Eu posso ter a pele seca com rosácea, pele oleosa com rosácea, pele mista com rosácea. Então, rosácea é uma doença, uma condição, não é um tipo de pele. Subtipo 1, né, que é a rosácea mais comum e mais encontrada em mulheres, onde a gente tem ali a vermelhidão transitória, que é aquela vermelhidão que vai e vem, e a presença de vasos sanguíneos visíveis. Aqui vocês conseguem ver esses vasos sanguíneos, principalmente nas bochechas. E voltando aqui nessa imagem, né, o subtipo 1 é um subtipo que, na grande maioria das vezes, esse indivíduo que tem, ele tem a pele seca. Então, o subtipo 1 tem a pele seca, sensível, com vermelhidão transitória que vem e vai, e os vasos sanguíneos visíveis, principalmente nas bochechas. Já o subtipo 2 é a rosácea que por muito tempo foi classificada erroneamente como acne rosácea. Agora vocês já sabem que acne é um, rosácea é outro. Nesse padrão de rosácea, a gente vai ter as pápulas e pústulas, além da vermelhidão centrofacial. Aqui vocês estão vendo, ó, as lesões acniformes. Mas são lesões de rosácea e não lesões de acne. Nessa pele de subtipo 2, é uma pele que será, na maioria das vezes, uma pele oleosa. Aí a rosácea pigmentosa, que é um subtipo 3, é o subtipo mais severo e mais frequente em homens. Caracteriza-se pela presença de pápulas, nódulos e engrossamento da pele. Então, aqui, eu vou ter também nesse homem que tem rosácea desse tipo, vou ter poros evidenciados, eu vou ter ali um paciente que se queixa de oleosidade excessiva, eu vou ter ali um paciente que a gente vai ter nódulos, vai ter pápulas, pústulas, cistos e o engrossamento da pele. Então, é uma pele que tem uma queixa de oleosidade excessiva. Esse tipo, ele é o mais severo da rosácea. É mais frequente em homens, mas mulheres também podem ter. E a rosácea ocular. Esse subtipo aqui, ele pode vir sozinho ou acompanhar os outros. E ele caracteriza-se pelo desconforto ocular, pela vermelhidão, pela sensação de corpo estranho, lacrimejo, fotossensibilidade, secura, blefarite. Então, é um paciente que tem muito incômodo ocular. E aí que a gente traz a parte de gatilhos universais, né? E aqui eu tenho o estresse psicológico, tenho a exposição solar e eu tenho o consumo de álcool. Por que que o álcool piora a minha rosácea? Porque o álcool, ele mexe ali, ele altera a microbiota intestinal, ele causa inflamação, estresse oxidativo e ele ainda favorece uma vasodilatação e aumenta os níveis de histamina. E a histamina, gente, por isso que muitas vezes o paciente de rosácea, quando vai na nutricionista, às vezes pega ali uma dieta com baixa histamina. Por quê? Porque a histamina, ela causa o inchaço, né, o edema, ela aumenta a vermelhidão da face, o rubor facial, ela aumenta a sensibilidade e também é vasodilatadora. E agora a gente vai para outros gatilhos. A gente tem a exposição solar, como eu bem mencionei. Então, o paciente com rosácea se expõe muito ao sol, proteção solar física, chapeuzinho, sombrinha, óculos de sol, roupa com proteção solar e muito protetor solar também. Estresse psicológico, então, paciente com rosácea, se ele tem ali, é um gatilho universal, ou seja, a maioria dos pacientes de rosácea tem esse gatilho de estresse. Então, se ele tem esse gatilho de estresse e é um paciente que se queixa de estresse, mesmo você fazendo modulação intestinal, mesmo você fazendo toda a parte ali em consultório, né, estético, aquela rosácea está bem atacada, é hora desse nosso paciente que tem muito estresse, né, procurar um psicólogo, fazer uma terapia, meditação, porque enquanto ele não gerenciar esse estresse, essa rosácea dele não vai ficar mais calminha, sabe? O clima muito quente, vento forte também. Essa parte de clima muito quente, é importante a gente frisar que a gente não vai empregar em pacientes com rosácea vapor de ozônio, máscara térmica. Por quê? Porque aquilo ali aquece, gente. E é um gatilho para rosácea, ambientes muito quentes. Vento forte, um ventilador sino 3, é bom a gente evitar na rosácea, ou ali passar no vendaval, né? Porque ali é um gatilho para rosácea. O exercício pesado, exercício de alto impacto, né? De moderado a alto impacto, principalmente se você mora numa região como eu, uma região bem quente,
É bom evitar o exercício de moderado a intenso, porque o corpo desidrata mais, porque a temperatura corporal demora mais tempo a baixar. Então, não é muito indicado que o paciente com rosácea pratique atividade física de alto impacto, um crossfit ali, banho quente. A gente tem que dizer ao nosso paciente de rosácea evitar, que é um gatilho. E a gente só vai conseguir controlar essa rosácea quando a gente identificar os gatilhos daquele paciente e ele conseguir evitá-los. Lógico que nem sempre ele vai conseguir evitar. Um paciente que mora numa região muito quente, ele não vai mudar de região, não vai mudar de estado porque lá é muito quente. Então, a gente vai ali ajustar. Tá muito quente, passa uma água termal, toma um banho, baixa essa temperatura, liga o ar-condicionado se puder, um umidificador. Então, a gente vai gerenciando esses gatilhos para ter a melhora da doença. O clima muito frio, ou seja, a rosácea não gosta dessas variações bruscas de temperatura, um clima muito quente e um clima muito frio. Ela não gosta de ambas. Alimentos picantes, né? Aí a pimenta e afins, alta umidade. Aí eu volto no ponto do vapor de ozônio. O paciente com rosácea não é para você usar durante a limpeza de pele vapor de ozônio, se isso for um gatilho para aquele paciente. Por que eu não uso? Por conta do flush facial, que, como eu disse para vocês, pode durar dias, pode durar horas, minutos. A gente nunca sabe precisar. Não tem como precisar quanto tempo esse flush facial vai estar ativo naquele seu paciente. Outros gatilhos, ambientes internos muito quentes, certos produtos de skincare, a gente vai falar mais pro final dessa palestrinha sobre alguns ingredientes e alguns tipos de produtos que eu não indico usar para rosácea, porque pode deixar a rosácea bem atacada. Bebidas quentes, a cafeína, porque a cafeína é vasodilatadora periférica, então por isso a gente evita. Tanto a cafeína quanto as bebidas quentes. Medicamentos vasodilatadores, como o minoxidil, a niacina, a gente evita também paciente com rosácea. Óbvio que aquele paciente tem aquela indicação médica para usar. É hora da gente pedir para aquele paciente e conversar com o médico dele, para saber se não tem uma segunda opção de medicamento, porque aquilo vai estar afetando também a rosácea. Nunca a gente pode falar para o nosso paciente não usar um medicamento que foi passado por um médico. A gente pode orientar para ele ir procurar o médico que passou aquela medicação, e ele reavaliar se aquela é a melhor indicação naquele momento. Condições médicas que causam rosácea. A gente já citou o SIBO, né? A infecção também por H. pylori. Também a gente tem a síndrome do intestino irritável, a gente tem também a doença celíaca, obesidade. São todas condições médicas que podem ser gatilho para rosácea. Frutas ácidas e laticínios. Então, na hora de gerenciar a rosácea, a gente tem aqui, né, um quarteto. A consulta estética, que é a hora da gente conhecer Então o tá nosso bom, eu vou paciente. falar pra ela. Aí você só me manda a foto do produto, porque aí qualquer coisa eu peço pra ela comprar um vidro novo. Luciana, pode. Ela mutou o microfone dela. Então, voltando aqui, o gerenciamento de rosácea, né? Então, em consulta estética, a gente vai conseguir aprender a quais gatilhos aquele meu paciente com rosácea está exposto. O skincare, eu vou montar ali qual a melhor rotina para ele, o que eu não posso usar de jeito nenhum naquele paciente. Será que eu vou usar um tônico super alcoólico naquele paciente que tem rosácea? Não, porque o álcool é gatilho para rosácea. Mesmo ele estando presente em cosméticos, é gatilho. Então, eu tenho que conhecer ali tudo. O gerenciamento de estresse, como eu falei com vocês anteriormente, enquanto o nosso paciente não gerencia o estresse, não faz alguma atividade que seja para ele relaxante, a gente vai estar ali sempre com aquela rosácea atacada, porque é um gatilho universal. Todos os pacientes de rosácea têm o estresse como gatilho. E a nutrição, né? Se você identificou durante a sua ficha de anamnese, se o paciente falou assim, olha, quando eu como uma carne de porco, eu sinto minha pele esquentar, inchar. Por quê? Porque a carne de porco é um alimento ali rico em histamina. Tem um alto nível de histamina. O amendoim também, o morango também. Então, a gente não vai passar uma dieta, porque quem passa dieta é nutricionista, mas a gente consegue ali identificar os gatilhos e encaminhar esse nosso paciente para o nutricionista. Então, a gente fazendo esse quarteto é muito mais fácil a gente gerenciar a rosácea. Gente, se estiver muito rápido, vocês avisem, porque eu falo um pouquinho acelerado. Reconstrução de barreira. A doutora Amanda até mostrou, né, pela manhã, e eu gostaria de
mostrar, porque muitas vezes o paciente com rosácea chega no nosso consultório e já quer fazer alguma coisa. Ele não quer fazer apenas a consulta, ele já quer fazer um procedimento. E um procedimento, assim, que abre portas, hoje, no meu consultório, é a reconstrução de barreira. E aí, o primeiro passo da reconstrução de barreira é a higienização. Aqui eu estou mostrando a água micelar e eu vou explicar mais ou menos por que eu escolhi, né, esse produto para começar essa reconstrução de barreira. Em sua formulação, há a presença de água e micelas, que são pequenas esferas formadas por tensoativos. E um fato aqui importante sobre a água micelar. Enquanto o sabonete líquido ele tem ali cerca de 20% de tensoativo, uma água micelar tem entre 2% e 5%. Então, ela é mais suave, ela é mais gentil. Quando eu vou usar essa água micelar para a limpeza da pele do meu paciente? Quando ele vier com a pele limpinha, ele tomou banho em casa e só veio de casa para o consultório, não tem nenhum produto aplicado, não tem maquiagem pesada aplicada, então eu posso fazer apenas a limpeza da pele com a água micelar. E aí eu sempre gosto de explicar a ciência da água micelar, né? Mas para a gente entender como funciona a água micelar, a gente precisa entender o que é um tensoativo. O tensoativo é o responsável pela limpeza, né? É um ativo ali que vai limpar a sua pele, de fato. E ele tem uma cabecinha que é polar e tem ali afinidade com água e uma cauda que é apolar e tem afinidade com óleo. E aqui eu trouxe outra imagem, né? Mais ou menos explicando. Quando a gente vai colocando nessa água, que é o nosso veículo da água micelar, né? Com a água micelar, em tese, apenas ali, o principal é uma água e um tensoativo, né? Uma água e um sabãozinho. Lógico que tem outros ativos, mas o principal é esse. Então, é uma água com um sabãozinho. Então, a gente vai pegar nesse veículo a água, né? E vai acrescentar tensoativos. A gente vai acrescentar tensoativo até chegar numa concentração crítica. E depois dessa concentração crítica, vai ter a formação de micelas, que vocês conseguem ver aqui. O algodão, olha que interessante quando a gente passa água micelar com algodão. O algodão, ele também tem afinidade por água, então ele também é polar. Então, quando a gente passa a nossa água micelar no nosso algodãozinho, essa cabecinha do tensoativo gruda no algodão, né? Porque ele também tem afinidade por água. E essa parte, que é a cauda, que tem afinidade por óleo, vai remover a sujidade da nossa pele, oleosidade, restinho de maquiagem leve. E aí sempre tem a pergunta, eu removo ou eu não removo a água micelar? Em peles especiais, como é o caso da pele com rosácea, uma pele com dermatite, em peles que têm a função barreira prejudicada, né, danificada, fragilizada, é importante que vocês removam, mesmo quando diz que não é para remover. Por quê? Porque tem menos tensoativos. Os tensoativos usados são mais suaves, mas eles não são inertes, ainda vão interagir. Então, eles ainda podem fragilizar a barreira. Então, eu sempre indico que você remova a água micelar com compressas em vez de disco de algodão, e você pode usar ali uma água termal. A Dermari até tem uma água termal de gerânio, e tem uns produtos que podem ser utilizados, são bem bacanas. Eu não trouxe aqui na palestra, mas eu vi na palestra das outras meninas e gostei bastante. E aí, depois dessa limpeza da pele, dessa higienização, eu vou repor a nossa barreira imunitária. Ou seja, é a barreira imune, que é uma das deficiências da rosácea, né? Porque a gente tem ali uma falha de barreira em todos os níveis. Barreira de permeabilidade, que é a barreira química e física, barreira imunitária, barreira microbiana, que é aquela alteração de microbiota que a gente falou ali. Então, a gente vai ter alteração em todos os níveis de função barreira. E nesse procedimento, a gente vai repor tudo. Então, aqui a gente tem essa máscara que eu escolhi para começar o meu procedimento de reconstrução de barreira, o extrato de aveia, que é um ativo hidratante, retentor hídrico e anti-inflamatório. E aí, que ação eu vou ver ali que é interessante para a rosácea? Todas essas, mas uma redução de vermelhidão e sensibilidade. O Actiglucan, que ele é um hidratante, anti-inflamatório e imunorregulador, ou seja, por isso que está aqui nessa parte de barreira imunitária. E a rosácea, ali a carga genética dela, tem uma diferença de resposta imune, sabe? E cicatrizante. Então, aqui o antiglucan vai ter uma redução de edema, de eritema, de prurido, né, que é aquela coceirinha, e sensibilidade. E a gente também vai ter o calmaline, que é um anti-inflamatório e imunorregulador. Aí, além disso tudo, para fechar com chave de ouro, a gente tem o Macropil, né, que é um hidratante e retentor hídrico. Ou seja, essa máscara aqui,
eu consigo fazer o procedimento de reconstrução de barreira com ela. Muito bem, então eu vou passar ela, deixar de 10 a 20 minutos, depois remover. Lembrando que na hora de remover os produtos da pele com rosácea, vocês vão usar superfícies macias, não usar uma gaze, porque ali vai ter muita fricção. E a pele com rosácea não é uma pele que gosta de ser agredida, que gosta de ser tocada vigorosamente. Então, bastante gentileza na hora de retirar essa máscara, bastante gentileza na hora de tirar a maquiagem. Voltando aqui rapidamente na parte de água micelar, a água micelar, ela foi criada, né, para remover maquiagem leve. Então, se o seu paciente chega com bastante maquiagem, uma maquiagem muito pesada, à prova d'água, que a maquiadora dele usou algo para fixar muito, a gente vai ter que ter um cuidadinho, porque a gente não pode passar várias e várias vezes essa água micelar, porque a gente vai acabar agredindo essa pele com rosácea e deixando a pele vermelha. Com a vermelhidão súbita, o paciente vai reclamar, então a gente tem que ter muito cuidado para quando for usar. O paciente chegou com a pele muito suja, em cabine, água micelar, depois sabonete líquido. Se você notou que ainda tem muita sujeira, você pode passar água micelar 2 vezes, mas com muito cuidado, e depois sabonete líquido e remover. E aí depois seria interessante já vocês passarem o tônico, né, da Dermari, que ele tem ali o bioecolia, que já também funciona na barreira microbiana. Aí voltando para a barreira imunitária, toda a reconstrução de barreira, o primeiro passo dela, depois da limpeza, se eu for usar LED, depois que eu usar o LED, é repor essa barreira imunitária. Para fechar com chave de ouro essa reconstrução de barreira, eu vou usar a máscara Safira para a barreira de permeabilidade. Eu vou ter aqui o ômega plus, né, que tem ômega 3, que é anti-inflamatório, o ômega 6, que faz uma recuperação tecidual, o ômega 7, que é para trazer uma nutrição tecidual e reforçador de elasticidade, ele vai repor o ômega 7 na nossa pele. O ômega 9, que é super antioxidante, ou seja, aqui minha barreira de permeabilidade fica muito feliz, porque eu estou repondo ácidos graxos na minha pele. Eu estou repondo. Uma pele com rosácea também tem essa deficiência de barreira de permeabilidade, que é a barreira física e química. Aí aqui eu tenho o Aquabil como hidratante redentor hídrico, e eu tenho o Desiskin, que é um hidratante e anti-inflamatório e vai auxiliar no controle da irritação e inflamação. Ou seja, essa máscara é muito completa para fechar ali minha barreira de permeabilidade, para fechar minha barreira física. Então, eu sempre utilizaria essa máscara como o último passo. E aqui a gente tem a proteína do leite, né, que é um hidratante e reparador de barreira. Então, aqui você já tem um procedimento para o seu paciente que chega e quer fazer alguma coisa, e às vezes você vê que aquela pelezinha não está apta para receber uma limpeza de pele, porque a rosácea está atacada, porque as queixas dele são outras, porque você não está vendo comedões. Então, nem sempre o procedimento de entrada do nosso paciente em consultório vai ser a limpeza de pele. Pode ser uma reconstrução de barreira. Se essa pele ele fizer a reconstrução de barreira daqui 7 dias, ele voltar querendo fazer a limpeza de pele, essa pele ainda tiver muito atacadinha, faz um pacote de reconstrução de barreira, para você reconstruir essa barreira por um mês, ele usando também skincare, auxiliar em casa, para a gente conseguir regular tudo direitinho. E aqui eu trouxe a limpeza de pele personalizada para o subtipo 1, né, que é aquela pele que eu falei para vocês, que ela tem a sensibilidade aumentada e também uma pele do tipo seco. Então, o primeiro produto que eu escolhi, gente, lembrando que vocês podem personalizar esse atendimento, eu só estou mostrando aqui uma indicação, como eu faria. Vocês não precisam fazer igual, porque o paciente, vocês pode ter ali uma série de particularidades. Aqui eu só inventei um paciente na minha cabeça para trazer como modelo para vocês nessa aula. E aqui, de novo, eu estou higienizando com a água micelar, porque eu estou aqui pensando num paciente que está com a pele limpa. Eu só quero remover ali um pouquinho de oleosidade que ele produziu, alguma coisinha assim. Então, eu vou limpar com a água micelar. E eu vou remover com compressinhas no lugar do algodão. E eu posso remover essa água micelar do rosto com água termal, com um fluido que traga benefícios para a pele, com o hidrolato de lavanda, né, que é calmante. Você vai agregar muito valor na sua limpeza de pele.
E aí, após a limpeza, eu venho para pré-emoliência. Porque, como eu falei para vocês, essa pele é seca. E aqui eu vou dar um show na barreira permeabilidade, né? Eu vou repor lipídios. Eu vou hidratar essa pele. Então, o segundo passo dessa minha limpeza de pele, aqui com vocês, seria essa pré-emoliência, que vai facilitar a nossa etapa de emoliência, porque muitas vezes o paciente chega com a pele muito sequinha, não tem um hidratante em casa, e ele quer fazer uma limpeza de pele, está com a pele muito desidratada. Vocês podem usar essa máscara não apenas em pacientes com rosácea, mas em pacientes que chegam no seu consultório com a pele desidratada, com a pele ressecada, independente de ter pele seca ou oleosa, né? Ela pode ser desidratada. E aqui você vai ter um reparo, né, de barreira também, que já está agregando muito ao teu procedimento. Você vai usar por 10 a 20 minutos essa máscara e depois vai remover. E aí eu não fiz esfoliação nessa pele. Por quê? Porque a pele com rosácea, nesse subtipo que eu escolhi aqui abordar com vocês, ela é uma pele muito sensível. E aí eu não vou querer uma esfoliação física. Se eu for usar uma esfoliação química ou enzimática, eu iria de enzimático, Rinilzyme ou Pump Enzyme, que é uma esfoliação que não vai agredir, você pode usar em qualquer tipo de pele, mesmo peles sensíveis, ou polihidroxiácidos, a gluconolactona, o lactobiônico, então seriam ali indicações para fazer, mas se você não tem, você pode partir da pré-emoliência para a emoliência. E aqui eu escolhi o Facilite, né, que ele é livre de trieta e ele é mais indicado para usar em peles sensíveis. O que vai aqui subir o pH é esse AMP. O AMP ele vai fazer o papel da trieta e não vai trazer, entre aspas, os malefícios da trieta, né? Então, é um emoliente muito interessante para usar em pele com rosácea, em paciente oncológico, em gestante, em criança, né? Porque muitas vezes as crianças chegam para a gente para fazer limpeza de pele, em lactante. Então, todo mundo que tem assim a pele sensível e que você sabe que reage ali à trieta, é interessante usar um emoliente sem trieta. E a Dermari tem essas duas opções, né? Tanto o trieta e o sem trieta. Nessa pele, eu optei por fazer a emoliência com esse emoliente sem trietanolamina, mais algodão molhado com água ou o emoliente com trieta, ou molhado com hidrolato de lavanda. E vai ficar assim bem interessante. E aí, como eu falei para vocês, eu não vou utilizar, né? Eu não indico utilizar o vapor, porque a rosácea não gosta de ambiente muito úmido, não gosta muito de vapor. E também não gosta de calor. Então, máscara térmica, principalmente se você está ali com um ar-condicionado muito gelado, botar uma máscara térmica que esquenta ali 40, 42 graus, e depois tirar, ali a gente já vai ter um flush. E às vezes eu não consigo controlar no meu procedimento, mesmo empregando os meus recursos cosmetológicos. Não consigo acalmar essa rosácea. Aí depois da emoliência, né, eu vou fazer a extração com muito cuidado. Já tiveram hoje uma aula muito interessante de limpeza de pele. Então vocês podem usar, eu prefiro na rosácea, fazer a extração manual, sem pureta, ou então fazer a limpeza utilizando o tissuê, né, para ali só finalizar, para tirar aqueles comedõezinhos. E aí, para asepsia, eu vou usar o LED âmbar ou o laser vermelho, o laser de baixa intensidade vermelho. Se eu vou utilizar o laser de baixa intensidade vermelho, eu gosto de trabalhar ele por 2 joules por ponto, sabe? E aí, quanto tempo você vai usar, isso depende de cada equipamentozinho de vocês. Já o LED âmbar, eu uso 3 joules por ponto. E também o tempo vai depender do equipamento de vocês. Suavização, né? Depois da parte de asepsia, eu vou usar essa loção tônica que tem a bioecolia, que a gente já vai ali, ó, cuidar da nossa barreira microbiana, que a gente tem na rosácea a alteração de microbiota cutânea, né, por conta do ácaro Demodex. Então, aqui eu vou fazer uma reestruturação de microbiota com esse tônico da Dermari. E a ativação, eu vou finalizar com essa máscara, que é a ágata verde, né, que tem formalina, que é para repor ali a barreira imunitária e também acalmar a vermelhidão, pós-limpeza de pele, pós-extração, mesmo sendo, fazendo de maneira mais suave, né, utilizando ali, empregando a força correta, utilizando os produtos corretos, pode ter uma vermelhidão pós-limpeza de pele, pode ser aquela coisa que deu uma ativadinha. Então, eu vou usar essa máscara que tem ativos que me ajudam pós-procedimento, tanto na questão de acalmar prurido,
coceira, sensibilidade, então vou usar essa máscara. E aqui eu tenho uma parte de quais ingredientes preferir, né? Na hora de estar ali montando e entender o paciente o que é bom para ele, o que não é. Arrobisabolol é muito bom. Aveia, aí aqui vocês têm aveia coloidal, o atilipídio, né, que é o óleo de aveia. Vocês também têm o extrato de aveia. Aí tem o beta-glucano, que está ali no Calmaline. Tem aloe vera, camomila, calêndula, portulaca. São todos ativos que a pele com rosácea vai se beneficiar, porque eles vão atuar ali, vão acalmar. E o que priorizar de ação? Quando eu vou escolher um cosmético Luma, eu também quero, às vezes, escolher um cosmético por ação. Então, você vai procurar ali ativos que têm ação anti-inflamatória. Você vai fortalecer a barreira da pele com rosácea, onde tem as deficiências inatas. Onde há deficiência inata da pele com rosácea? Barreira de permeabilidade, que é a barreira física e química. Barreira imunitária, que é a barreira de resposta imune, né, que cura feridas e afins. Barreira microbiana, que é a barreira que está ali alterada pelo aumento desse ácaro dermodex, que, como eu falei para vocês, a gente tem de 5 a 7 vezes mais ácaro dermodex na pele com rosácea do que na pele saudável. E um fato interessante, esse ácaro, ele coloniza as nossas glândulas sebáceas, ele está ali nas glândulas sebáceas. A gente vai fazer também ali, vai escolher ativos, né, produtos que controlem a vasodilatação. A gente vai também escolher ativos e produtos, ou usar água termal, para controlar a temperatura, também pode usar o hidrolato de lavanda. E ativos para impedir a perda de água transepidérmica. Que ativos seriam esses? Óleos, manteigas. Então, aqui vocês têm, assim, mais ou menos um pacotinho do que priorizar na hora de fazer o skincare do paciente com rosácea. E também vocês podem usar essa listinha aqui para priorizar na hora de fazer a limpeza de pele ou priorizar na hora de fazer a reconstrução de barreira, que vocês podem ir adaptando, personalizando. Quais ingredientes evitar? Eu até falei ali anteriormente sobre evitar o álcool, né? Então, a gente vai evitar vários tipos de álcool, né? Que aqui é o álcool de NET, que é o álcool desnaturado, etanol, etilalcool, metanol, metilálcool, benzilalcool, acetona, que às vezes a gente encontra para preparar a pele para peeling, né? A gente encontra acetona, então a pele com rosácea não vai se beneficiar desses ativos, porque aqui tem uma chance muito grande de inflamar mais essa pele, de causar um flush nessa pele, de deixar essa barreira cutânea que já é comprometida, já é fragilizada, ainda mais frágil, ainda mais comprometida, ou seja, a gente pode piorar bastante ao empregar esses ativos. Óbvio que o paciente de rosácea, igual um paciente que tem a pele sensível, ele vai ter ali suas sensibilidades particulares. Não é porque um paciente com rosácea reage com isso que todos os pacientes reagem. Mas aqui são coisas que vocês devem evitar por ter altos relatos de caso de quebra de barreira, de desidratação cutânea, porque o álcool desidrata muito, a acetona desidrata muito. E a pele com ela já tem essa barreira interrompida, né? Ela já tem essa dificuldade de manter dentro a umidade. Ela já tem essa fragilidade de manter fora o que não é para estar dentro. Aí, fragrâncias, né? Como o parfum, que vocês encontram ali no Cineme. Aqui eu coloquei o name desses ingredientes, porque às vezes vocês pegam um produto, né, e vocês vão ali olhar o rótulo, a composição, e tem esses nomes em name. Aí aqui a gente tem vasoconstritores, aqui eu tenho o Ginkgo biloba. Aí, outros ativos para evitar, os alfa-hidroxiácidos. Mas nesse caso aqui, da rosácea, eu indico principalmente se ela estiver atacada. Em alguns casos, a gente pode usar alfa-hidroxiácido. Quando? Sabe quando esse ácido glicólico está no pH acima de 5,5? Ele já não é mais queratolítico, ele não é mais esfoliante, ele é um hidratante. Ele está neutralizado, então ele não vai agredir a rosácea, ele vai ali só entregar hidratação. Aí o ácido mandélico, em pH baixo, altas concentrações, né? O ácido lático também. Esfoliantes físicos. Por isso que na parte, quando a gente estava mostrando aqui a limpeza de pele para o subtipo 1, eu não botei nenhum esfoliante para ser usado, porque muitas peles com rosácea não gostam desse atrito, dessa fricção, desse massageamento vigoroso. Elas reagem, né? Elas ficam reagindo. Aqui a gente tem o propileno glicol. Óleos essenciais, principalmente os cítricos, é interessante evitar.
Mas se o teu paciente não tem histórico de ter ali intolerância a óleo essencial, você pode estar usando ali um óleo de lavanda, por exemplo. Retinol e derivados, principalmente se a pele com rosácea estiver bem atacada. Porque se for uma pele que já está ali a rosácea mais controlada, tem como o paciente com rosácea usar o retinol. É interessante? Não é muito interessante. Por quê? Porque o retinol, a gente usa ele dá vida, sabe? Dá cor à pele. Sabe aquela pele envelhecida que tá ali mais pálida, que você não vê a vascularização, não vê ela rosadinha? O paciente com rosácea, ele não quer que a pele dele fique mais rosada. E tanto o retinol, quanto os seus derivados, quanto o ácido retinóico, ele proporciona isso, sabe? Essa vermelhidão, ele deixa a pele mais corada, mais viva. E o paciente com rosácea não quer isso. Ele não quer que a pele dele fique mais vermelha. Ele não quer que surjam novos vasos sanguíneos, porque ele já está querendo já controlar aquilo, já está querendo acalmar aquilo. E aqui eu terminei meus slides, mas eu estou disponível para tirar todas as dúvidas de vocês. E eu queria, antes de finalizar tudo, falar porque eu não empreguei a alta frequência aqui na limpeza de pele. Porque a alta frequência, apesar do efeito dela vasodilatador ser pequeno, e o aumento de temperatura dela também ser pequeno, a depender do paciente com rosácea, isso pode ser um gatilho que causa um flush facial. Então, se o teu paciente, isso não é um gatilho para ele, tudo bem, mas se você não conhece aquele paciente, eu não acho tão interessante usar a alta frequência, porque ela ali promove a vasodilatação e tem ali o efeito térmico que não é tão interessante na pele com rosácea. E aqui a gente já terminei, né, minha apresentação de slides. Eu queria tirar as dúvidas de vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Luma, Oi? muito foi falado da água micelar. Frente à rosácea, o tônico, ele pode entrar nesse tratamento? No lugar da água micelar? Isso, isso. Então, os tônicos, gente, são uma série de produtos. Por exemplo, um tônico ele pode ter a função hidratante, ele pode ter uma função de limpeza. Se é um tônico que tem a função de limpeza, ele pode ser usado no lugar da água micelar, mas se ele é um tônico, por exemplo, purificante, geral, que eu evitaria 100% na pele com rosácea, porque às vezes esses produtos que são purificantes podem ter um pH baixo, não vai ser sempre, mas pode ser que tenha um pH baixo, pode ser que tenha uma concentração elevada de ativos que eu não quero na pele com rosácea. Então, a depender do qual é a ação final desse tônico, eu poderia sim estar usando ele para limpar a pele. Se ele é um tônico de limpeza, poderia estar sendo usado. Perfeito. Outra coisa, a Maria Eduarda Gomes pergunta: fiquei em dúvida sobre a extração. Você faz em quem tem rosácea? Extração de comedões é feito sim na pele que tem rosácea, gente. Porque quando o paciente vai fazer a limpeza de pele, não existe limpeza de pele sem extração. Então, a etapa de extração depois da emoliência é sempre feita. Só que eu vou priorizar o quê? Vou priorizar a extração manual, não vou usar cureta, não vou fazer uma etapa de extração tão gigante. Ou seja, 10, 20 minutos no máximo. Não vou me estender tanto. Para não agredir demais essa rosácea. Perfeito. Meninas, vão mandando as perguntinhas ali. Luma, que show, que aula. Hoje em dia, a rosácea é muito presente na nossa clínica, na nossa prática, e muito pouco se fala, ou abordagens também são poucos restritos, apesar de que a rosácea também não tem um diagnóstico preciso, são suposições, não tem nada que diga, né, que é pontual. Então, é algo que traz muitas dúvidas entre as profissionais, com certeza. A aula foi impecável, foi maravilhosa. Quero te agradecer a tua participação. Obrigada. Amamos a sua aula, tá? Foi um prazer e parabéns. Muito obrigada por, junto com a gente nesse dia aí, trazer informações valiosíssimas. E bem como a Luma falou, gente, de dentro para fora. É muita hidratação. Não é somente ir lá no profissional e fazer que, né? Elas acham que a gente vai fazer milagres, mas elas também têm
o dia a dia delas de tratamento e também de dentro para fora. Muita água, muita hidratação, né, Luma? Acaba que no consultório, né, a gente ali é responsável por 20% talvez do tratamento de rosácea. Porque o paciente ele vai ter que estar fazendo ali uns 70% em casa, que é gerenciar esses gatilhos, que é fazer o seu skincare, né, correto, é gerenciar esse estresse também, que é muito presente na pele com rosácea. E tá nesse mundo novo, né? Todo mundo tem uma rotina um pouco mais corrida, às vezes se desdobra em múltiplas funções, principalmente mulheres, né, que são as mais afetadas com a rosácea. Às vezes é dona de casa, às vezes é mãe, às vezes é empresária, às vezes trabalha fora. Então, acaba que são, né, múltiplas coisas para administrar e aquilo acaba pesando e estressando psicologicamente, porque a pessoa é humana. Então, é interessante que o paciente rosácea também tenha ali um acompanhamento terapêutico, com um psicólogo, com um psiquiatra, se for, né, necessário. Exatamente. Tem uma perguntinha para ti aqui, meu amor, ó. Qual tipo de peeling você indica para pele com rosácea? Manual, mecânico, químico? Para a pele com rosácea, gente, como eu falei ali anteriormente, não é tão interessante o excesso de fricção, o excesso de atrito. Então, eu não empregaria peelings físicos ou mecânicos, tipo peeling de diamante, peeling de cristal. Não seriam minhas escolhas. Mas eu poderia ali trabalhar com ácido azelaico, azeloglicina, para fazer um peeling, seria bem interessante. A gluconolactona, que é um polihidroxiácido, é mais gentil. A gente pode até usar para, né, quando a rosácea está bem atacada, para ela vir a se acalmar, porque ele hidrata, ele é anti-inflamatório, ele é antioxidante, ou seja, a gente vai conseguir usar um peeling de gluco não só na rosácea, mas também na acne, no melasma. Então, é um peeling assim, super versátil. Outro ácido que eu gosto para rosácea, ácido lactobiônico, que é outro polihidroxiácido. E a gente também consegue fazer, né, peelings químicos com o ácido salicílico, porque ele também é anti-inflamatório. Mas eu não vou poder usar o ácido salicílico em base hidroalcoólica. Por quê? Porque o álcool é gatilho para rosácea. Então, eu vou escolher ali uma base de gel, uma base diferenciada, para usar esse ácido salicílico na minha pele com rosácea. O tempo de exposição também a gente tem que considerar, é menorzinho, porque a pele com rosácea tem uma sensibilidade aumentada. Outro tipo de peeling que eu posso empregar ali na pele com rosácea é os peelings enzimáticos, que eles podem ser usados em todos os tipos de pele. Pele com melasma, pele com rosácea, pele sensível. Então, eu usaria ali um Renilzyme, um Pampinzyme, Brumelina, Papalina. São peelings que são mais indicados para pele com rosácea. Mas a gente tem, né, várias opções. Vai depender da pele do paciente. O Anderson pergunta, argila para tratamento da rosácea, argiloterapia. Tem como usar, sim. E eu usaria, por exemplo, se essa limpeza de pele que eu mostrei, deixa eu voltar aqui o slide como se fosse uma limpeza de pele numa rosácea tipo 2, que é uma pele ali mais oleosa. Eu posso usar essa argila ali naquela etapa de pré-emoliência, para purificar um pouco mais essa pele, para fazer ali uma ação detox, porque ali a gente tem, né, uma oleosidade excessiva naquele subtipo 2, que tem pápulas e pústulas e oleosidade. Então, eu consigo usar a argila para o tratamento de rosácea, sim. Aí eu posso escolher a argila, uma argila mais suave, eu posso ali mesclar óleos essenciais, como o óleo de copaíba, que é um óleo anti-inflamatório, óleo de lavanda, que também é calmante, anti-inflamatório. Então, a gente pode sempre potencializar nossos tratamentos e não ficar preso. Aqui eu mostrei só uma sugestão, mas vocês podem fazer muito, muito mais. Luma, eu pulei uma perguntinha aqui, desculpa, viu? A Edivânia pergunta, faço esse procedimento de quanto em quanto tempo para pele com rosácea? No caso, eu acredito que a Edivânia está perguntando sobre a reconstrução de barreira. A pele com rosácea é uma pele que tem a barreira sempre comprometida. A gente pode melhorar, mas é uma característica da doença. A pele com rosácea tem a barreira comprometida. Então, o teu paciente ele vai se beneficiar desse tratamento sempre. Você pode montar pacotes, fazer ali semanal, né? 4 sessões ali, semanal, até a gente acalmar um pouco essa rosácea, ela não está tão atacada, mas você pode passar da forma que você preferir. Eu vejo mais resultado a cada 7 dias, porque o paciente volta mais frequente. E acaba que a gente vai acompanhando, vai perguntando, você já fez isso? Já gerenciou tal gatilho? Porque a gente está ali mais próximo do paciente do que ele voltar a cada mês, a cada 2 meses. Então, é um procedimento assim de manter o paciente
no seu consultório. Ele abre portas. Você pode começar um tratamento com a reconstrução de barreira. Você pode vender ali 3 sessões de reconstrução de barreira, uma limpeza de pele, e depois associar com peelings para controlar essa rosácea. Tem sempre como vocês irem mais à frente. Luma, seria interessante o LED azul para rosácea? Poderia ser empregado, sim. Principalmente, né, se fosse uma rosácea subtipo 2, que a gente tem ali as lesões acneiformes. Não são acnes, né, é rosácea, mas o LED azul ele vai agir na porfirina e é bem interessante, poderia ser usado. No caso do LED azul, eu também uso 3 joules por ponto. Certo. A Lara pergunta: para limpeza de pele sem ser vapor de ozônio e máscara térmica, o que eu posso utilizar? Esferas de massagem facial seria interessante, fria? Poderia ser interessante, mas aí a gente vai ter que cuidar, porque a pele com rosácea, como a gente viu ali nos gatilhos, se for uma esfera muito gelada, a rosácea não gosta daquela variação brusca de temperatura, muito quente para o frio, sabe? Ali já pode causar um flush. Então, a gente tem que avaliar como é que esse meu paciente, eu já conheço ele o suficiente para me saber como a pele reage, como a pele dele reage frente àquelas agressões daqueles gatilhos, mas poderia sim ser utilizado. Poderia também só usar a máscara, né? A máscara térmica, só, sem ser ligada na tomada, sem ligar ela, só para ocluir, mas sem ligar, sem esquentar tanto. Que a gente ia ter ali uma Própria temperatura da cliente, né? Da cliente. Seria mais controlado. Luma, um valor para que pode ser cobrado em média, né? Porque a gente sabe que os valores dependem de cada região, se é clínica de bairro, clínica central, né? O estado que a gente está aqui para o Brasil todo. Um valor que pode ser cobrado em média para essa revitalização de pele sensível, pele com rosácea. Aí a gente entra nesse ponto, né, que vai depender muito de onde você mora, de como são os seus clientes, quanto é que eles estão dispostos a pagar. Mas é um procedimento que pode ser vendido ali, em média, por 120, 150 reais. Os clientes vão pagar, porque eles vão ter resultado, a pele vai melhorar a qualidade. Porque após esse tanto de massa, esse tanto de ativo incrível, a pele vai apresentar melhoras. Vocês viram que os ativos, eu quis botar ali naquela parte, que eles agem em todos os níveis de função barreira. E a rosácea tem um déficit ali em todos aqueles níveis de função barreira. Então, eu repondo todos os níveis de função barreira, eu vou ter melhora. Então, o paciente vai notar melhora, então ele vai querer pagar. Perfeito, Luma. Perfeito. Agradeço a tua presença, essa super aula por responder as perguntas das meninas e grata pela tua presença, viu? Pelo teu conhecimento. Muito obrigada por passar esse período com a gente, viu? Obrigada, Jéssica. Foi um prazer, uma honra, gente. Desculpa aí se eu falei aceleradinha, porque eu sou muito rapidinho assim. Mas é isso, muito obrigada, gente, pela oportunidade. É a primeira vez que eu estou como palestrante e foi um convite, assim, super que eu fiquei muito grata, muito honrada de fazer parte desse time, principalmente com tantos profissionais incríveis. Eu espero que eu possa, né, ter acrescentado algo na prática clínica de vocês, que eu possa ter tirado muitas dúvidas de vocês. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o tema apresentado aqui na palestra, vocês podem me chamar no meu Instagram, tirar alguma dúvida que eu tô ali à disposição, só é chamar no direct. Geralmente eu sempre respondo, demora um pouquinho, mas eu sempre respondo.